pessoal, beleza? Iniciando aqui mais um podcast. E eu já quero agradecer você que está aí nos assistindo tanto pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Spotify e talvez alguma rede social que eu tenha esquecido, mas nós estamos aí, tá? Hoje a conversa vai ser uma coisa mais chique, coisa de luxo, sabe? A gente sempre sonha em ter dicas de luxo. Sabe aquela dica que você fala assim, poxa, se eu soubesse... Olha, a nossa convidada de hoje é a Salissa, eu acho que é esse o nome, professor? Salissa, acertei o nome? Certo. É que normalmente eu erro o nome. Então, pessoal, vamos fingir, nós estamos começando de novo. Então, eu tô aí com a... Pessoal, com vocês, a Salissa, ela que tá consultoria, fala sobre luxo, sabe? Pessoal, vamos entender aí o que ela faz, porque eu acho que eu tô chegando nessa vibe aí de começar a ser luxuoso. É assim que você fala, luxuoso? É luxuoso. Salissa, me conta aí, Salissa. Obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui no nosso podcast. Mas conta aí, como é que tudo começou aí que você falou assim, não, agora você é luxuosa. Como tudo começou? Bom, primeiro momento, eu quero agradecer o convite, essa oportunidade, esse espaço de falar de luxo, que é um tema que eu adoro. Eu acho que é um tema muito gostoso, que mexe com os nossos desejos, com as nossas vontades, principalmente com os nossos sonhos também, né? O mercado de luxo, eu fui me especializar no mercado de luxo através do mercado de moda, que foi o mercado que eu me formei. Então, quando eu comecei a estudar moda, eu comecei a entrar mais no universo dessas marcas de moda, que são essas marcas que o pessoal deseja, né? Que faz a cabeça da galera aí nas redes sociais. E aí, quando eu comecei a ter o contato, entender mais sobre essas marcas, eu também fui indo mais para a parte de empreendedorismo. Então, eu abri a minha primeira marca, e aí eu comecei a ver o luxo não só como desejo, como eu quero consumir uma bolsa Hermès, eu quero uma mala Louis Vuitton, mas eu comecei a ver o luxo como um modelo de negócios mesmo. E à medida que eu fui indo para essa questão do empreender, eu fui também agregando as estratégias do mercado de luxo na minha marca, posteriormente nos meus negócios, e aí eu migrei para a consultoria também para ensinar outros negócios a entenderem o luxo como modelo de negócio e eles poderem replicar isso nos negócios, nas marcas e também se tornarem marcas reconhecidas. Então foi assim que eu entrei no mercado de luxo. Mas para ser uma pessoa luxuosa, uma pessoa tem que ter dinheiro, tem que ser rica? Não, porque se tiver, essa fase eu já não tô, né? Ou uma coisa não liga com a outra, não liga, né? Porque vai ser luxuoso, dinheiro, né? Status, como que funciona? Então, as pessoas têm muito essa ideia do luxo muito conectada à questão do status. De fato, hoje, a essência do luxo, eu não digo a essência do luxo de verdade, mas assim, na percepção das pessoas que só têm as referências de redes sociais ou de alguns influenciadores que passam uma imagem mais ostensiva, de muita ostentação, então entende-se que o luxo é só dinheiro. Mas dentro do luxo, tem um filósofo francês que ele chama Jean-Noël Cap-Ferret, que ele fala que existem 3 tipos de luxo. Que espero tá tendo o tio dele. Vai, minha esperança aumentou agora. Vai. Tem os 3 tipos de luxo. Que é meu luxo, seu luxo e um luxo. Então, todos nós, em algum momento, temos também o contato com luxo. Porque o que é luxo para mim pode não ser para você. Então, o meu luxo é algo que é muito específico a mim, que não necessariamente precisa, no meu caso, o meu luxo seria um jato. Eu vou chegar lá. Mas assim... Ultimamente eu tenho recebido, sabe? Proposta assim, de comprar avião. Esse dia eu falei assim, nossa, o pessoal tá botando uma fé em mim gigantesca. É excelente, tá vendo? É energia, né? É energia. Mas existem esses 3 tipos de luxo. Que existe o luxo em essência mesmo, que é esse onde essas marcas conseguem extrair aspiracional o desejo das pessoas, que aí você fala de marcas de carro luxuosas, Bentley, Rolls Royce, ou vamos para marcas de moda, hotelaria, enfim, que é esse universo mesmo, onde é o dinheiro realmente que acessa isso.
E existem também as outras categorias de luxo, que é o meu luxo e o seu luxo. O que é luxo para mim? O luxo nem sempre ele também está pautado na questão financeira. Às vezes é um luxo ter um tempo disponível. Ah, então eu já tô no luxo. Você Um tem tempo com família. Você tem um tempo disponível para vir aqui no podcast, então nós já entramos ali no meio ali do luxo. Isso, um luxo, você fazer o que quer, você ir atrás do seu sonho. Mas claro que quando a gente vai para a questão dos negócios, a gente precisa entender esses três tipos de luxo para nós entendermos de que forma nós vamos trabalhar essas categorias no cliente e o que o meu produto ou o meu serviço vai representar para o meu cliente e como eu vou conduzir a minha marca dentro desses três conceitos de luxo. E esse pessoal, esses novos influencers que eu vou ser cancelado. Esses novos influencers que vai lá, compra um carrão, tipo Ferrari, mas o lugar que mora, tipo, a favela venceu, esse tipo de coisa. Para isso é um luxo, mas é um luxo que não faz muito sentido? Então, a essência do luxo em si, ela está muito contida em questões simbólicas, então não necessariamente, como já aconteceu, teve casos, eu não sei se você acompanhou, mas assim, muitas marcas de luxo, elas não gostam de se misturar ou de estar na boca de determinados tipos de público. E não por preconceito, como muitas pessoas falam, queima mas a marca? Queima. Isso? Por exemplo, o Ferrari já mandou um MC devolver Ferrari, né? Ah, eu não devolvia, não. Eu devolvia assim. Mas depende da negociação, do luxo que te volta. A Ferrari. Mas aí, na verdade, é o seguinte, o que está na essência da marca de luxo é muito a comunicação, são os valores, porque o luxo, ele é pautado em questões que são intangíveis, que é mais o símbolo, que mais valores, mas o que ele representa simbolicamente para um determinado grupo. E aí, se uma marca ela está sendo muito utilizada ou muito falada ou sendo referência para um grupo ou para uma pessoa que tem na sua comunicação, que tem ali na sua exposição midiática uma fala mais tendenciosa para as questões, como que eu vou colocar isso sem não suar? Sem suar. Mais ou menos aquele... não ficar problemático, mas assim... mais ou menos aquele pessoal que quer andar com jacaré estampado no peito. Então, a questão não é a comunidade ou a favela, vamos dizer assim. Não são essas pessoas. Porque ali existem muitas pessoas bacanas, muitas pessoas que estão indo atrás e tal. Mas, é assim, o MC que a Ferrari pediu para entregar. A Ferrari não quer estar vinculada à imagem daquela pessoa, porque ela é uma pessoa que, em público, ele fala de questões sexuais muito explícitas, é uma pessoa que faz apologia a alguns tipos de condutas entendi. Entendeu? E então a marca ela não quer se vincular àquele discurso daquela pessoa. Mas tem muitas marcas que fazem esse tipo de coisa, porque assim, esses dias eu estava vendo uma pessoa falar que a pessoa que é rica, o luxuoso, ela veste, um exemplo, a camisa, ela não veste a marca. Sim. Né? E a gente aparece por aí, tem um monte de gente escrito Vans, carros, busão, sabe? Gucci. Depois que eu vi isso, eu tenho uma camisa aí de ônibus que eu só uso pra dormir, que eu fiquei me sentindo mal quando eu vi esse tipo de coisa. É que existem perfis de pessoas com dinheiro. Porque existem as pessoas... Olhando pra mim, você já vê que eu não tenho, né? Não é isso que determina. Porque existem pessoas que, assim, hoje com a questão da internet... hoje com a questão da internet, muitas pessoas conseguiram construir fortuna rápido. Então, esses são os chamados os novos ricos. E eles têm um comportamento de consumo muito diferente daquelas pessoas que já têm dinheiro de família, que a família já vem, assim, vamos supor, são famílias centenárias ali, passada de geração em geração, uma família Matarazzo, por exemplo. Tipo, que o dinheiro não vai acabar no próximo... na próxima geração, ou que o dinheiro não começou nessa geração.
já são gerações passadas. Então, cada uma dessas pessoas, elas têm um comportamento de consumo diferente. Se você pega o que eles falam que são os old monies, né, o dinheiro velho, que são esses ricos que vêm de geração em geração, que o vô era rico lá na Itália e o bisavô era não sei na onde, foi conde sei das quantas. Então, essas pessoas, elas têm um comportamento de consumo muito diferente das pessoas que ficaram ricas, por exemplo, agora. Então, a pessoa que ficou rica agora, ela deu um salto na vida e ela está tendo acesso a coisas que ela nunca teve. Já essas outras pessoas que são dinheiro velho, ela já tem uma forma diferente de consumir, porque aquele luxo sempre fez parte do dia a dia dela. Então, ela não precisa ostentar, a imagem dela não é construída sempre... através do que ela pode acessar, não é construída, vamos dizer assim, através do status, de eu vestir uma Gucci, de eu usar uma mala Louis Vuitton. Então, essas pessoas, elas realmente, elas não querem ser, como é que fala, outdoor de marca. Então, elas consomem marcas que são mais discretas, mais minimalistas. Que quem bate o olho, que conhece, conhece. Tipo, ó, não, aquela dali não foi na 25, não. Não, e elas são... Não, mas até se você pega, por exemplo, um influencer. Porque os influencers, eles são muito ostensivos, né? Eles ostentam bastante. E não necessariamente ele não comprou ali na 25. Ele comprou ali na loja da Gucci, no Shopping Cidade Jardim. Só que a forma como ele expõe e como ele se relaciona com esse produto, com essa marca, é muito diferente da pessoa que já nasceu vestindo aquela marca. O primeiro sapatinho foi, entendeu? Moropiana. Entender agora faz sentido. Então, é isso que determina, assim, a diferença desses dois públicos, do novo rico, isso. Então, não me corrija se eu entendi errado. Então, tipo, uma pessoa que ficou rico agora, ela praticamente, ela vai querer, ela não vai ter, dificilmente ela vai ter a sensibilidade de fazer mais dinheiro. Ela está mais propícia a perder dinheiro por ostentar, por usar coisas, ostentar marca, ostentar tudo, porque foi uma coisa que nunca teve. Pode ser dizer assim? Eu não diria que elas estão propensas a perder o dinheiro, mas elas têm um comportamento de consumo diferente. Porque às vezes a pessoa, na maioria das vezes, ela ficou rica porque ela fez uma boa administração. Claro que tem algumas pessoas que sobem muito, ficam iludidas e acabam fazendo, que é o caso, por exemplo, de pessoas que ganham na loteria. Que eu ia falar, com tantos que passam aí que... E gasta tudo e já era, e depois no outro ano já está na casa antiga de novo, né? Mas não necessariamente isso envolve a perda do dinheiro. Mas é exatamente a forma como se relaciona, como expõe a marca. Por exemplo, você vê muitos influencers que pegam bolsas e ficam mostrando, faz questão de abrir. A pessoa que já tem isso desde pequeno, para ela é muito comum. Inclusive, o luxo para ela nem é tanto isso. Às vezes o luxo está muito mais pautado na experiência que ele vai ter de ir para um local, dos acessos, de lugares mais restritos, mais exclusivos. Então, é esse o comportamento, assim, que diferencia esses dois perfis de rico. E quando você fala que você faz consultoria, como é que funciona? As pessoas vão atrás de você ou você vem até as pessoas? Como é que funciona essa comunicação? Tipo, Salissa, eu tô precisando deixar o meu podcast no luxo, e aí você vai, bate o olho, o que você fala? Né? No meu caso, taca fogo, começa de novo, ou tá para consertar ainda? Não, então, quando nós falamos de construção de empresas, de negócios, é um pouco mais complexo, porque até agora nós falamos sobre o comportamento de consumo. Então, as pessoas elas ganham dinheiro e vão atrás daquela marca, mas é uma marca que já está consolidada, que já é símbolo de status. Agora, quando nós falamos de pessoas que estão no mercado, que são donos de empresas ou têm uma ideia e elas querem ter um posicionamento que reflitam no mercado mais premium, mais alto padrão, aí nós já estamos falando de uma outra construção. Mas que é o quê? Fazer o caminho que essas marcas de luxo fizeram. Então, mas esse premium, esse caminho, essa ideia,
esse posicionamento não é coisa antiga já para quem quer entrar nesse segmento do luxo? Não, para quem nunca. quer crescer? Não é uma coisa antiga? Não. É uma coisa nova? Se fosse antiga, se isso fosse antiga, a Hermès não era uma das marcas de luxo mais desejadas há 208 anos. Eu digo assim, porque como que eu posso dizer? Esse, para mim, no meu ponto de vista, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas eu vou falar. Claro. Porque assim, tem coisa que fala assim, é muita moda, né? Quando começou a ter esse coach que fala, é isso, professor? Coach. Nossa, todo mundo queria ser, né? Até se vestir igual os caras se vestem. Tinha muitos que não conseguiam resolver os próprios problemas da vida, mas queriam resolver os dos outros, né? Então, aí começou muito a se falar disso, né? Aí depois mudou as coisas. Não, posicionamento. Eu comecei a ouvir muito a falar nisso. Aí depois também comecei a ouvir o Natal tipo Punch. Branding. Esse cara. Entendeu? Então, tipo, não é uma, por isso que eu perguntei se é uma coisa antiga ou se é nova, porque às vezes algumas coisas. Não, você tem que ter posicionamento. Mas como assim posicionamento? Então, o posicionamento é a forma como você vai escolher se colocar e se comunicar. Basicamente isso, e o branding também é o valor que você vai dar para a sua marca, porque você está comunicando ali, né? Então, não é uma coisa nova, realmente não é, mas é uma coisa que se tornou, que dissolveu o valor com essa grande exploração nas redes sociais, muitas pessoas falando que elas não estavam preparadas, ou colocando, por exemplo, muitas pessoas acham que um posicionamento premium ou high ticket, né, que as pessoas falam, a pessoa ir lá, colocar um terninho, tirar uma foto, como se ela fosse uma executiva, e tá tudo certo, e isso é passar... As minhas fotos aí, já. Isso é passar uma... Não é isso. Isso é passar uma imagem... que isso vai passar uma imagem high ticket, mas o luxo, ele tá muito além disso. Porque, eu não sei se você já esteve na presença de uma pessoa, que você olhar a pessoa e você falava assim, nossa, essa pessoa, ela é muito boa. E aí, de repente, você senta ali na frente e não tem um conteúdo, não tem uma conversa, é algo vazio. É isso que é o diferente. As pessoas acham que construir um negócio de luxo, ou eu tenho uma ideia, eu tenho um podcast, então eu tenho que investir muito em infraestrutura. Claro que isso faz muita diferença, porque a infraestrutura, a qualidade das coisas que você oferece é inerente ao luxo. Se você quer vender, quer se posicionar como um alto padrão, qualidade é requisito primordial, não tem, nem é discutível. O nosso cenário. É lindo. Só tem eu de rústico. Isso é indiscutível. Eu de rústico que tá ali, parece aqueles que saem do mundo que ninguém sabe onde colocar, mas já tô ali no cenário. Exato, isso é requisito obrigatório, entendeu? Senão... Só que só isso, a infraestrutura pela infraestrutura não basta. Como você vai comunicar a sua história, como você vai comunicar um valor, porque o luxo está muito nos valores intangíveis, naquilo que não se toca, sabe? É na sensação que você passa para o cliente, na forma como recebe, como acolhe, como torna ele pertencente daquele universo. Então, não é só a aparência, é preciso também ter repertório, é preciso conhecer as coisas, ter uma boa bagagem. Uma conversa interessante. Exato. Ou, na pior das hipóteses, ser engraçadinho assim como eu. E entender. Eu me salvo, né? Mas assim, quando você vai falar de luxo para quem quer se tornar uma pessoa luxuosa, de repente só tenha dinheiro e quer ser uma pessoa luxuosa, mas ela não entende de luxo, talvez ficou rico ou começou a ganhar dinheiro agora. Você encontra muita dificuldade em mostrar para a pessoa, tipo, o que é uma coisa, o que é ser luxuoso e o que não é ser luxuoso? Olha, eu não costumo atender, por exemplo, a pessoa no sentido de, vamos dizer assim, marca pessoal, né? Porque existe a questão do negócio, existe a questão da pessoa que está à frente do negócio. Então, na questão da marca pessoal, a minha consultoria, ela não está ali
focada na pessoa em si. Ixi, até ruim pra mim. Mas na condução do negócio. Mas claro que quando eu sento para conversar com essa pessoa e ela fala, olha, eu quero que o meu negócio ele tenha uma nova imagem, que ele esteja posicionado nesse mercado, que ele seja visto como alto padrão, é claro que eu vou falar para ela. Então, nós temos também que fazer um alinhamento da sua postura, nós temos que fazer um alinhamento com a pessoa que está ali de frente. Né? Então, isso se alinha. E não necessariamente são questões de aparência, muito é questão mesmo comportamental, de repertório, sabe? Muito senão você ia falar assim, não, Du, nem aparece. Se você não aparecer... Gente, não, imagina. Uma vez falaram isso pra mim, sabia? Falaram assim, não, faz a entrevista, mas nem aparece. Você acredita? Fala isso pra mim, olha, assim, eu relembro do passado. Já é 30 anos, acho que eu não superei. Olha, você falando isso, eu vou até fazer um parênteses aqui pra comentar. Por exemplo, muitas marcas de luxo, elas começaram com pessoas... Porque hoje você vê uma marca bilionária que faz o fechamento lá anual e ela apresenta um faturamento de milhões, a marca mais desejada, a marca isso, que tal, e que dominou e é referência no mercado. Mas acho que todas, a gente pode colocar todas, começaram com uma única pessoa que nem estava entendendo que ela estava construindo o luxo. Muito estava pautado no quê? No que ela sabia fazer. Você pega, por exemplo, a Coco Chanel, que é a criadora da marca Chanel, que hoje é uma marca, né, referência, todo mundo gosta, todo mundo aplaude, conhece a história, fala dela, da criadora, mas a marca se perpetuou. Mas quando ela começou lá, ela começou fazendo chapéus, ela foi uma pessoa que cresceu em orfanato, nem ela sabia muito o que ela estava fazendo. Então nós estamos no caminho. Estamos no caminho, mas o que é? É o saber fazer, porque na verdade o luxo ele é algo que se lapida com o tempo. Para você se tornar uma referência, não é sobre você ter um comportamento enrijecido ou que viralizou agora, que todo mundo tem que ter aquele comportamento e tá, que é o luxo ostensivo da internet. Não é isso. É uma pessoa que ela sabe o que fazer, é uma pessoa que ela está comprometida com os mais altos padrões, que ela tem um compromisso assim, ela tem um compromisso implacável com qualidade e principalmente com servir o próximo. Porque o luxo também é muito sobre o servir. Se você pega os grandes hotéis, porque a hospitalidade hoje é um dos pilares do mercado de luxo, para quem realmente quer ter uma entrega diferenciada, quer ser diferenciado, tem o pilar da hospitalidade, que é o servir, que é o entender, que é o tratar de maneira individualizada e personalizada a cada pessoa. Então também envolve muitas outras coisas, que é a educação, é o respeito, empatia. Eu acho que tem uma cultura que eu gosto bastante, que para mim representa muito luxo, que é a cultura nipônica dos japoneses. Eu gosto, hein? Eles têm uma cultura de servir o próximo que é muito bonita e se aproxima muito de proposta de luxo, que é simples, mas faz a pessoa se sentir especial. Mas é uma questão já cultural. É uma questão cultural. A gente já não aprendeu isso, a gente aprendeu que os japoneses são bem educados, mas quando começa... eu vou ser cancelado, não. Né? Mas quando começa a falar em japonês na sua frente, vai falar assim, quando falar em inglês. Mas tem japonês que fala inglês, qual é o problema? Né? O que acontece? A gente não sabe, parece que eles estão meio que xingando a gente, né? Ainda, não sei. Você lembrar dos memes do chinês? Quando a gente vai na loja... Os memes, né? Mas é o meme, não sei o que estou falando. Não, sim. Né? O bom de conversar sobre esses assuntos, né? Porque quebra os paradigmas de muita gente. Né? Tem pessoas que falam assim, eu não vou assistir tal programa porque vai só falar coisa que eu não entendo. Eu não vou assistir porque eu falo... Não é que entendo, porque esteja de uma forma que as pessoas que querem ir, né? Eu não sabia o que é esse brand. Eu nem sei pronunciar. Branding. Nem sei brand. Nem sei pronunciar, entendeu? Um dia eu vou começar a criar dinheiro pra pagar alguém só pra falar essas coisas pra mim. Fala aí, brand. Fala de novo, brand. Para o dia inteiro. Será que a Ia fala? Porque o dia inteiro. Ela fala. Assim, ela fala brand a cada 10 minutos aí, brand. Só pra aprender a falar.
Então fica muito legal a nossa conversa, né? Mas exige muito da outra parte, né? Ou seja, um exemplo do seu cliente exige muita, ele está disposto a essa mudança, a receber o luxo, ou tipo, mais um como eu? Olha, eu acredito assim, você tem um compromisso, você é fiel aos seus sonhos? Ah, com certeza. Pelo que você me falou, que nós estávamos conversando, você sonha grande. Muito grande. Muito grande. Então você quer atingir outros níveis, novos patamares, novas pessoas. E eu acredito que de onde você saiu para você chegar onde você está, você precisou fazer mudanças em você, não precisou? Muitas. E você sabe que você vai precisar fazer mudanças, outras mudanças para continuar caminhando, não vai? Sim, às vezes eu falo assim, sai desse corpo que não te pertence. Então é exatamente isso. Eu vejo por mim. Eu também tive uma criação simples, vim de raízes de pessoas mais simples que não tinham noção disso. E eu cheguei aqui, tenho certeza que chegarei mais longe, tenho certeza que em algum momento eu me torno referência nesse mercado, mas eu tinha um compromisso muito firme com o meu sonho e entregar cada vez mais o meu melhor. Então, se eu estou nesse degrau, eu vou dar o meu melhor. E isso vai me levar para o próximo, e quando eu chegar lá, eu sei que eu vou ter que continuar crescendo, me dando o meu melhor e continuar aprendendo. Porque a única constante da vida é a mudança. Nós estamos mudando o tempo todo, o mundo está mudando o tempo todo. Imagina se nós não acompanharmos todas as mudanças que estão vindo. Você mesmo falou que quando você mudou da sua atividade anterior para o podcast, isso te exigiu mudanças, te exigiu muita coisa. Um sacrifício. Exato. Te tirou grande. completamente daquilo que você estava acostumado e você teve que se adaptar a uma nova realidade. Quando você for para a próxima, também vai ser assim. Então, as pessoas, elas veem o luxo de uma forma muito distante e até de uma forma assim, de uma forma distante, inacessível, e muitas veem até o luxo como excludente, que elas não se sentem pertencentes, exatamente por parecer que é simples, que não é para aquilo, que aquilo lá é demais para mim. Todo mundo tá olhando essas pra mim, questões, então sabe que eu comecei agora. Exato, entendeu? Quando, na verdade, o luxo é para todo mundo, porque as marcas de luxo também, elas trazem histórias, elas trazem referências culturais, tem muita coisa bacana, que muitas marcas, elas também têm esse papel de ensinar o consumidor, ensinar o público em si, porque muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas, elas não podem consumir o luxo pela questão financeira, porque tem um alto custo, porém, elas se espelham naquilo de uma forma aspiracional, e aí aquela marca, ela está ensinando sobre o que é bom, ela está ensinando sobre uma história, sobre a cultura, o savoir-faire, que é um dos pilares principais, que é exatamente saber fazer, por exemplo, a forma como a Hermès faz as bolsas de forma artesanal. Aquilo ali é um savoir-faire, é um saber-fazer que eles têm há 208 anos daquela forma. Então, eles são experts no que eles fazem. Então, o luxo é isso também, é o acesso ao conhecimento, a expertise de pessoas, porque grandes marcas também começaram com pequenos artesãos. Você vê que o Louis Vuitton, quando ele começou, ele era um cara que ele sabia costura couro. Ele não pensava em ser o Louis Vuitton, ele não pensava que a marca dele ia ser... Não, ele era um órfão, sabe? Tem uma história de vida muito sofrida, e ele caminhou, e ele fez as malas de couro dele, caiu nas graças da monarquia da época dele, e aí começou a história dele como o que a gente conhece hoje. Mas na maioria das vezes, o luxo, ele começa com você sabendo fazer uma coisa muito bem feita. Uma coisa muito bem feita. E precisa ter um compromisso. Assim, olha, o mercado de alto padrão, ele exige, a priori, para quem quer começar, um compromisso inabalável com o que é bom, com o fazer bem, entregar bem e com o servir. E à medida que a pessoa vai caminhando,
as coisas vão se lapidando. Você vai lapidando uma identidade de marca, vai lapidando a sua comunicação, vai se lapidando também como pessoa. Não sei se essa seria a palavra certa, mas tipo, a pessoa que quer o luxo, pelo menos ela ir lá e ver o que é o luxo. Também, é preciso. Começar a fretar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu nem tenho acesso àquilo. Então, tipo, às vezes fica difícil a pessoa entender também. Porque às vezes a pessoa tá acostumada, fala assim, poxa, eu tô acostumada com isso, se eu ficar rico, nossa, eu vou comprar, que nem quando eu era criança. E eu falava assim, nossa, eu vou comer, quando minha mãe só deixava tomar um iogurte. Ela, nossa, quando eu crescer eu vou comprar um estojinho de iogurte, vou tomar tudinho, você vai ver. Né? Então, tipo, a gente pensava Posso falar uma coisa? Pode. Eu fiz isso uma vez. Já vez, uma vez, é libertador, depois a gente Nossa, descobre porque não pode, né? comprei, eu tava assim, já cheguei no... Eu acho que eu comprei uns 18 pacotinhos de iogurte, de Yakult, coloquei tudo assim. Nossa, matou minha vontade. Nunca mais eu fiz. Pois é, eu ficava fazendo, nossa, eu comprar aqueles salgadinho de grama, não, vou comprar um pacotão. Eu tinha essas vontades. Só que aí, tipo, a gente tem as vontades das coisas, mas a gente tem ali o acesso ao pouco. E a gente sabe que o muito é bom. Mas tem muita gente que não tem o acesso, né? E às vezes ela nem sabe que ela consegue ter uma mudança de vida porque ela não tem um acesso àquilo, né? Um exemplo, hoje, nos canais, falando da televisão, nos canais abertos, passa muito reality show, muita novela repetida, e dá-lhe novela repetida aí, tá precisando de um escritor novo. Entendeu? Então tem muitas coisas que a pessoa tá... Como que se fala? A pessoa só está presa àquilo. Não tem algo que fala assim, olha, que mostra luxo, que mostra riqueza, para a pessoa poder sentir vontade daquilo. Né? É óbvio que não é todas as emissoras que fazem isso, né? Mas é muito difícil você ligar a televisão no canal aberto e lá tá passando, olha, vamos correr hoje que vai ser bom pro seu coração. Né? Porque se a gente for olhar hoje em dia, a informação que a gente tem é a informação que a gente tem quando a gente era lá na escola. É aquilo que a gente traz, entendeu? Então, falar de uma coisa luxuosa, às vezes é difícil até para quem tá ganhando dinheiro, porque tá naquela, não, mas é luxuoso demais. É que às vezes cria um distanciamento, né? Mas a questão é interessante a pessoa ir conhecer as marcas de luxo, ter esse acesso. Claro que isso muda completamente a química do cérebro da pessoa. Quando você senta num carro, num esportivo, você tem aquela sensação ali de estar sentado numa Ferrari, um Lamborghini, é uma coisa muito diferente. Mas não necessariamente nós tratarmos o luxo dessa forma tão ostensiva, que, por exemplo, nós vemos... É passado e é mostrado para o público através desses influenciadores, assim, mais de entretenimento, né? É interessante a pessoa ter acesso e ir conhecer a marca de luxo para ela ter repertório, para ela ter conhecimento, para ela entender a história da marca, entender como começou, o que tem de melhor, porque o luxo também, ele é cultura. As marcas, elas estão ali passando um conhecimento, transmitindo algo que elas fazem muito bem por longos anos. E para quem quer começar a ser luxuoso, começar a ser luxuoso, né? Eu tenho um conhecido aí, talvez você não conheça, mas eu vou te apresentar para ele, o Dualê. Ele quer ser um cara luxuoso, sabe? Como que ele começaria a ser luxuoso? Porque às vezes ser luxuoso não quer ser... Quer dizer, ele quer ser luxuoso. Aí quer ser luxuoso, mas não se perde a identidade nesse meio? Então, a perda da identidade, muitas pessoas entendem que se colocar no mercado de luxo é virar um robozinho ali, naquela figura que está massificada nas redes sociais. Colocar um terninho, fazer cara de mal e tá tudo feito. São aquelas fotos... Nem publica mais. Mas eu não estou falando disso, da foto em si. A imagem, ela precisa ser bem trabalhada. Mas é você não cortar os seus impulsos, que é o que te dão identidade, é o seu DNA. Mas isso ser trabalhado de forma estratégica. Você tem uma estratégia de onde você vai chegar com essa comunicação. Tá bacana isso, ó, tá legal. Ufa, que bom.
Que bom, só para saber. Então, onde você quer chegar com isso, pelo que você me falou, você quer alcançar, quer dar longos voos, altos voos. Altos voos. Altos voos, altas aventuras. Mas às vezes, então, mas é uma caminhada estratégica. Na verdade, olha, o do Ale, assim, e eu acho que isso meio que vale para tudo na vida. Porque o luxo também ele é só mais um modelo de negócio. Porque é um modelo aspiracional, porque é o que é bom, é o que tem qualidade. Não que as outras coisas não tenham, mas realmente o luxo é um estilo de vida que mexe com o nosso imaginário, né? Ele traz algumas características que realmente faz a gente ter um desejo, assim, muito forte, né? De chegar e de conquistar determinados tipos de coisa. Mas eu acredito que não é só isso. Eu perdi o fio do que eu ia falar. Calma que eu vou lembrar. Eu te mostrei a foto, aí você falou assim, nossa, que texto terrível. Não era isso que eu ia falar. Não, eu tava numa construção e aí... A produção fica cortando a gente toda hora. Tá vendo? Essa produção, eu te falava. Eu tinha que ter uma câmera. Deixa eu beber uma aguinha aqui pra passar. Eu acho que tinha que ter uma câmera mostrando a produção, pra quando ela fazer ficar cortando a gente, é quando você mostrar quem ela é. Mas eu vou reformular uma outra pergunta. Reformula, e daí vai que eu lembro. Isso. Quais são pra quem quer se tornar luxuoso, quais são os erros mais comuns que a pessoa pratica? Tipo, sem uma consultoria. Não, a partir de hoje, vou ser luxuoso. Vou pegar, tomar xícara só com o dedinho pra cima. Quais os... Não, é importante entender os códigos, porque a pessoa que pertence realmente a esse mercado, porque existe assim, você querer pertencer a esse universo, ou você se valer das estratégias e do comportamento desse universo para você se diferenciar no lugar onde está. Existe também essas duas questões. Por exemplo, quando eu vou construir uma marca que nós vamos utilizar as estratégias do mercado de luxo para essa empresa ser diferenciada, não necessariamente nós temos a pretensão dessa empresa se tornar uma empresa de luxo. Mas, a maioria das vezes, a ideia é que essa empresa, que esse negócio, ele seja diferente, ele seja referência ali no lugar onde ele está, ele traga um diferencial para o cliente dele. Porque a construção de luxo, ela demanda tempo. Que um dos pilares de marcas de luxo é tradição. E tradição é construída com tempo, né? Você se tornar ali referência naquilo. Tem a questão da longevidade. Hoje, essas marcas de luxo, elas falam que elas são de luxo e que elas são referência, que elas têm tradição e legado, porque elas já passaram por grandes desafios e continuaram sendo marcas de desejo. Mas você pegar e utilizar as estratégias dela para você ser mais visto e ser bem visto ali no meio tem um monte de gente fazendo um monte de coisa sem sentido, entendeu? É uma forma da pessoa se destacar. Agora, quais são os erros iniciais que a pessoa que está querendo se posicionar, construir uma imagem mais diferenciada, uma imagem mais de alto padrão comete? O primeiro momento é ficar falando que é aquilo. Porque quando você precisa falar muito o que é, e às vezes a gente vê muito isso, se perde no meio de alguns influencers, é porque você não vê, por exemplo, a Hermès ficar falando que ela é uma marca de luxo, ela nem precisa falar. Eu já vi uns caras falar assim, então, quando a pessoa... quem é você? Falando de tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, então porque o luxo ele é percebido, ele é sentido. Por isso que eu parei de falar de mim. Então, eu acredito que a priori é isso. E também ficar... Um segundo momento também, um erro grande, é ficar ostentando. Ostensividade demais, ou ficar tentando... Sabe aquela pessoa que... Ela constrói a imagem dela, mas sempre linkada com... que ela precisa se ancorar no nome de uma marca. Nós estávamos falando sobre isso, né, produção? Você precisa se ancorar naquilo. Não, a gente não, eu que falei sobre isso. Foi eu que falei? Eu que falei, produção. Tá um pontinho pra nós aí. Porque, exato, o luxo, tipo, se a pessoa não tiver com aquilo, ou se não vê o símbolo daquilo, ou não vê a marca daquilo, a pessoa não é alguém. A pessoa não se sente... Então, o erro é a pessoa
achar que para ela ser percebida como uma pessoa de alto valor, ela precisa estar vinculada, que o status dela é construído através de uma logo, de acesso, que ela precisa ficar mostrando, ficar isso, ficar sabe? Quando na verdade não, você percebe que uma pessoa tem várias coisas aí, vários tipos de pessoa que elas têm um comportamento desagradável, mas estão estampadas de logo dos pés à cabeça. E isso não mostra que ela é uma pessoa de alto valor. De alto valor, assim, no sentido de luxo mesmo, no sentido no sentido de luxo mesmo. Mas e como se faz uma marca, um nome se tornar luxo, se tornar um objeto de desejo? É muito difícil, é complicado? Qual o caminho a seguir? Bom, o primeiro passo é sentar e criar uma estratégia, porque o luxo ele é construído a longo prazo, médio e longo prazo. Claro que quando você se coloca no mercado e você já começa com uma identidade que traz esses códigos e esses símbolos, você já começa a ser percebido de uma outra forma, né? Identidade visual. Porém, o luxo ele vai se consolidar através do tempo. Bom, eu preciso manter a mesma comunicação, a mesma postura por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, sempre falando, mantendo a mesma postura, a mesma entrega, porque o luxo ele é construído, porque imagina só, eu acabei de montar um negócio, e eu faço, e assim, o meu negócio ele é uma loja, vamos falar de roupa, de marca, de moda. E eu faço uma marca que ela é linda, que ela tem uma identidade visual maravilhosa, a loja é linda, o Instagram é perfeito, mas no primeiro momento que o cliente entra, que ele pede uma informação por Instagram, aí ele já tem uma experiência ruim, ele já não tem uma boa comunicação, ali já matou o valor. Nossa, aí ele entra numa loja, que a loja é linda, maravilhosa e tal, e aí a pessoa faz toda aquela comunicação maravilhosa. Assim que abriu a marca tem 6 meses, tem 1 ano, que é um bebê, né? Uma marca de 1 ano. Mas aí o cliente entra, a roupa não tem qualidade, a costura é ruim. O atendente não é bom. Eu fui numa loja de chefe um terno pro atendente para dizer, você quer ir embora? Quer que eu fique aqui pra você? Tudo isso constrói o valor da marca, entendeu? Instagram também, gente. Exato. Eu não sei, pra mim assim, não faz sentido nenhum, né? Um exemplo, eu querer mandar uma mensagem para alguém, um exemplo, tem lá o pedreiro. Aí eu acho que preciso de um pedreiro, eu preciso mandar uma mensagem para ele, mas ele só pode receber a minha mensagem se ele estiver me seguindo. Eu não consigo entender isso. Não, realmente, se é um perfil comercial, já começou, já não tá bom. Porque realmente, e não falo só marca de luxo, eu acho que no geral, se você quer ter uma boa entrega e atender bem o seu cliente, é o mínimo você garantir uma comunicação acessível em todos os meios de contato disponível para o cliente. Mas hoje em dia, todo mundo consegue ter uma marca luxuosa? É possível todo mundo? Ou todo mundo não. Quase todo mundo. Tem uns que não têm interesse, porque para alguns não vai ser viável, em termos de faturamento e de negócio, e para uns eles realmente, não é questão da pessoa não ter o perfil, mas talvez a pessoa não esteja comprometida o suficiente para fazer. Inclusive, eu estou te fazendo essa pergunta, porque eu não sei se você viu aí o cara lá, o influencer que pegou o mendigo e falou para ele, vou te levar numa festa totalmente luxuosa, assim. Aí foi lá, deram banho no mendigo, colocaram uma roupa e levaram ele na festa, e chegou lá e falou que ele era o dono da festa. E aí a mulherada caiu em cima dele e tal, não sei o que, ele saiu beijando a arrudo. Na verdade foi ele beijando uma só. Mas, né? E depois algumas outras pessoas começaram a criticar ele porque ele fez aquilo, né? E, não, quem tá beijando ele é o pessoal lá. Isso quer dizer, então, que ele só estava no lugar errado. Então, tipo, quando eu perguntei isso, é porque eu já lembrei desse cara. Poxa, de repente, será que pra mim tudo que falta é um banho? Mas ele não é luxuoso, porque o luxo ele é construído no tempo.
O que esse cara faz depois que ele sai da festa? Para onde ele volta? Então, qual é o mas repertório julgaram que ele tem? Mas julgaram ele pela o estilo de festa que ele estava dando. Entendeu? Que, olha, é o dono da festa. Nossa, essa festa luxuosa, esse é o dono. Se tá dando uma festa como essa, então o cara deve ser luxuoso. Mas é que as pessoas... Então, existe uma diferença do que é luxo e do que é ostensividade. Conseguem entender o que eu tô colocando? Porque, assim, o luxo, ele é uma construção de repertório, é uma construção de todas essas coisas que eu mencionei anteriormente. Que é você entregar qualidade, que é você entregar diferenciação, que um dos pilares principais é você servir o outro, estar ali. Agora, você ir numa festa ostensiva é uma festa de rico, de pessoas que têm muito dinheiro, mas que não necessariamente ali nós estamos falando do luxo em si. Do conteúdo, do valor, do código, do símbolo. Entende? Entendi. Poxa, se você tivesse que numerar, né, o do Alê, pergunta difícil. De 1 a 10, né? Lembrando que 1 é pouco e 10 é muito. Não é um elogio. Nossa, muito difícil isso. Teria muita coisa para mudar nesse print. Mas você fala em que sentido? No sentido não, porque eu quero ser luxuoso também. Então, eu quero ir nos lugares, eu quero falar, nossa, o cara é chavoso. Chavoso. Isso não foi luxuoso, aí, né? Mano. Entendeu? Diminui. Entendeu? Mais ou menos. Né? Porque assim, eu lembro que quando eu comecei a fazer podcast, eu nem sabia que o nome era podcast, as pessoas falavam assim, você tem que assistir os podcasts pra você ver do jeito que as pessoas fazem, né? Pra você copiar também. Aí eu vi aquilo, né? Aí eu começava a imitar o jeito de sentar. Tinha hora que eu lembrava de uma coisa que o cara coçava a cabeça, tinha um jeito estranho, eu começava a coçar minha cabeça também. Tipo, eu comecei muito a imitar. Isso me deixava muito mal. Mecânico, fica ruim. Aí eu falei assim, não, mas eu não quero, eu quero ser eu, entendeu? Falar errado, porque as pessoas falam assim, né? Depois a gente começou a crescer um pouquinho, as pessoas falam assim, agora vamos arrumar a sua fala. Não, agora! Né? Que você tem passado no fono, mas agora, tanto tempo agora. Não, agora deixa pra jeito que tá. De repente, se colocar a voz diferente, eu até perco a minha identidade. Então, tipo, eu queria ser melhor, mas não perder esse meu jeito, entendeu? Porque tem gente que fala assim, você fala errado porque você quer falar errado. Não fala errado porque eu quero falar errado. Né? Às vezes também faz forma de explicação. Eu tenho que olhar minha vida inteira para entender a diferença entre largura e comprimento. Né? E coisa simples, porque eu entendi que comprimento é porque é comprido. Olha o tempo que eu levei. Quase avô. Quase avô. Eu tinha um avô saber disso. Não, então, nesse sentido, assim, você fala na construção da sua imagem como pessoa. Se fosse mudar assim, o do Alê, a marca canal do Alê, mudaria o logotipo, mudaria o jeito de apresentar, não teria muito como. Olha, eu vou te falar uma coisa, não é para levar pro coração. Não. Pode ser que as pessoas entendam que eu esteja fugindo de te falar alguma coisa. Mas, pelo que eu vou falar agora. Mas, assim, é uma coisa que não tem como eu te dar uma nota e saber. Por quê? Porque eu não sentei com você ainda no sentido de entender qual é o seu objetivo, qual o público que você quer atingir, o que você quer comunicar. Eu ainda não conheço os seus valores principais como pessoa. Então, é um trabalho muito mais complexo, que exige estudo, exige uma conversa mais aprofundada. Eu não vou ser genérica aqui e falar uma coisa só por algumas horas que nós tivemos de contato. Lembrando que se você falar assim, eu sabia que era uma coisa que eu tinha que melhorar. Se você falasse 2, eu sabia que era 2. Se você falasse 10, aí eu ia falar assim, não, foi cansado.
Não, mas é exatamente isso, porque assim, eu quero ser uma pessoa luxuosa, mas com referência em quê? Porque se eu quero chegar, que eu tô no ponto A. Thiago Fit. Ah, Thiago Fit? É. Estilo Aí dele, você já tem que ser loiro, ficar igual Encantado. Mentira, eu gosto muito do Thiago Fit. Não, mas eu ele adoro parece. ele. Eu acho Tem muito outro bom. também que parece que é o Encantado. Quem é um outro? Ele é muito bom, adoro ele. Game of Thrones lá, o sei, o Jamie Lannister. A primeira coisa foi assim, o Encantado de verdade existe. Mesmo. Pois é. E o Thiago também lembra também. Né? Com todo respeito. Então, o Thiago Finch, na verdade, é uma mudança completamente de postura, o que não é o seu caso, porque você quer preservar a sua identidade. E aí, se você chega no Thiago Finch, o que exatamente seria que você quer replicar do Thiago Finch? Sei lá, talvez a riqueza dele? Não, porque não. O universo eu quero sim, tá? Não, tem que entender. É que assim, o que eu sei dele é o que a gente vê nas redes sociais, né? Talvez se encaixe o que você falou. É pouco tempo de a gente poder definir uma coisa ou outra. Mas tem coisa que ele fala assim, você nunca vai ver o de bermuda. Entendeu? Então, porque ele tem essas coisas. Por exemplo, eu falando por mim, eu gosto do mercado de luxo, estudo, trabalho, ensino outras pessoas a se valerem de modelos de negócio do mercado de luxo. Mas, por exemplo, se for falar do Thiago Finch, ele fala que ele não fica igual um mulambo nem em casa. Uhum. E eu em casa, eu fico igual um mulambo de chinelo, entendeu? Pois é. Então, tem várias... Eu esqueci de me arrumar pra te receber, tá? Tô trabalhando tudo igual, mas aí eu então, assim tem essas camadas, entendeu? Qual é a filosofia, vamos colocar assim, qual é a filosofia do Finch que você quer replicar e que você acha que vale pra sua vida? Ele fica também que nem um mulambo, mas não deixa ninguém ver. Ninguém fala, né, na hora das câmeras. Das câmeras. Porque eu nunca vi um vídeo daquele cara, por exemplo, com uma Havaiana. Quando, na verdade, eu lembro que teve uma época que eu morei em Ribeirão Preto e lá é calor demais. E era a época que eu estudava e já trabalhava com moda. E eu ia fui em evento da Vogue, juro pra você, eu tinha um amigo que ele falava assim pra mim, Salisa, o que você tá fazendo nesse evento de chinelo? Cara, era muito calor. Eu não conseguia colocar sapato. Mas aí, então... Depois eu mudei. O que houve, que nem assim, eu lembro que, já que nós pegamos aí Havaianas, eu lembro que a Havaiana era coisa muito barata. Era. Entendeu? Minha mãe fazia umas tatuagens na gente com a Havaiana. Ah, sim, compreende? Muitas tatuagens, né? Então, tatuagem íntima, assim, minha mãe fazia. Então, o que acontece? E hoje não, hoje você vai comprar qualquer chinelo, a Fana foi comprar chinelo, porque a Havaiana se tornou muito caro. Sim. Então, como que teve essa valorização? Talvez alguém famoso foi lá e falou que usa Havaianas, e aí os ricos começaram a usar Havaiana? Não, na verdade, era chinelo de pedreiro, né? Que eles falam. Mas a Havaiana foi realmente posicionamento de marca, rebranding, eles começaram a se tornar referência fora do Brasil. Hoje a Havaianas, ela tem um valor conceitual de brasilidade muito forte. Ela não é só uma sandália de borracha. Ela se tornou uma identidade brasileira. Então, ela traz esses valores de brasilidade, mas aí ela soube trabalhar isso na comunicação da marca. A forma como ela foi comunicada e mostrada para o público. E aí começou também criar outros designs, né? Não ficar só naquele Havaiana, lembra? Aquele era azul da coisa branca, assim, não. Sim. Começou a trazer outras cores. Tinha só azul. Exato, trazer outras... Era uma briga em casa, aquele azulzinho clarinho, né, em volta e o branco. Não, e começou a trazer outras referências. Então, começou a ser agregado no produto um valor cultural, um valor de design, pega Havaianas de coleção, tipo coleção, sei lá, fauna e flora, cores do meu Brasil, algumas coisas assim. Então, você vai trazendo elementos que vão agregando valor. E aí, você vê, a Havaiana, ela não perdeu a essência dela. O que seria a essência? O formato, o material, ela é a mesma de sempre, mas ela foi agregando. Então, é nesse sentido, quando nós queremos nos tornar referência no mercado de luxo. Não necessariamente eu preciso mudar toda a minha forma,
mas o que eu posso agregar de valor para ir acrescentando e trazendo o melhor daquela minha identidade. Então, tipo, pra mim ainda tem solução. Para todos nós. Então, se for, porque assim, se for do jeito que a gente se mostra, né, eu vou falar pra minha câmera passar no RH, porque é ela que me mostra. Ela não gostou muito, não. Né? Ela é muito boa. Né, muito boa. Ela não faz milagre. Né? O Jesus. Né? E, Salissa, você gosta bastante do que você faz, aparentemente, né? Gosto. Mas chegou em algum momento que você falou assim, não quero mais isso pra mim, vou navegar em outros oceanos? Olha, eu já mudei alguns caminhos, sim, por infinitas questões. Por exemplo, hoje eu não atuo, eu deixei, por exemplo, o mercado de moda, no sentido de não tenho mais minha marca, eu tinha ateliê, trabalhava com roupa sob medida, roupa de festa, e chegou um momento que para mim ele não se tornou mais viável, nem financeiramente, e também nem em sentido de gosto. Pareceu que eu senti vontade de buscar novos caminhos. E aí foi quando eu comecei a migrar para a consultoria, né, para consultoria de negócios, e várias vezes, assim, eu nunca tive vontade de desistir do meu sonho, mas desistir de algumas coisas, deixar algumas coisas para trás, sim. No caminho existe um A gente precisa se deixar... desprender de algumas coisas, precisa. Então a gente não vai para frente. Mas você imaginava que estaria nesse ponto hoje? Sim, sim. E imagino nos próximos que eu também já estarei. Quando eu chegar lá, eu vou falar, sim, eu me imaginava. Espero que eu esteja lá fazendo essa pergunta. Com certeza. Salissa, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Desculpa alguma coisa. A produção é assim mesmo, né? Sabe como é que é? Maravilhosa, assim mesmo, maravilhosa. Ela fala que piada horrível, mas foi a única que eu tenho. Excelente. As outras já estavam tudo ultrapassadas. É porque a senhora fala assim, você sempre conta as mesmas piadas. Eu falei, mas o convidado não sabe. Né? Mas muito obrigado por você ter aceitado o convite. Né? A produção me assoprou que você também vai se tornar uma nova colunista aí da revista Badoli. Me conta mais sobre isso. Bom, vou ser uma colunista, vou escrever uma coluna na revista Badoli sobre negócios e mercado de luxo, né? E trazendo dicas, trazendo notícias sobre esses mercados que eu gosto tanto. Eu tô no empreendedorismo já há bastante tempo, é uma área que eu tenho bastante contato. E o mercado de luxo, né? Para mim é sempre um prazer, o que dizer. Poder escrever sobre isso vai ser sensacional. E você acredita que a revista Badoli é uma revista de luxo? Porque eu sei que ela é uma revista diferenciada, isso eu já sei. E ela traz todo aquele negócio, o pessoal fala assim, tem negócio lá de deserto, uns lembram construção, outros lembram Dubai, sabe, o negócio da riqueza. Você se identifica com a marca? Sim, eu gostei bastante. Quando eu conheci a revista, conheci a marca, eu gostei bastante. Achei também que os colunistas que estão lá são profissionais que realmente são muito capacitados, são pessoas que vale a pena nós nos entrelaçarmos ali para criar conteúdo. Que o luxo é muito sobre isso. Como eu já falei, é sobre o que as pessoas são experts. E a revista tem vários colunistas que são experts, que estão ali dando o seu melhor, refinando ali o conhecimento, tanto deles quanto o conteúdo para o público dia a dia. Então, eu tenho certeza que é uma revista e uma marca de muito valor. E tem uns Sprangert, né? Tem o brand. Né? Salissa, obrigado por ter vindo. Espero, né, que eu acompanhe a revista também. Espero ler os seus artigos muito em breve. E você que está curioso aí, quer também ver os artigos, as dicas, é www.badoli.com.br. Eu sei porque eu leio a revista. Né? Exatamente. Amanhã estreia o primeiro artigo. É mesmo? Meu primeiro artigo. Olha que chique. Negócios e mercado de luxo. Olha.
Muito bom. E eu aproveito também para te agradecer o espaço do Ale. Não que eu já não seja, mas... Te agradeço o espaço, te agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade. Foi excelente, foi um prazer imenso. Obrigado. Pessoal, obrigado você que nos assistiu até agora, você que está aí pelo Facebook, Instagram, Kawaii, Spotify e aquela rede social que eu esqueci. Obrigado, um forte abraço e até o próximo podcast.